pergunta que algum participante queira fazer. Tá? Então, para poder fazer um briefing antes de apresentar o pessoal que está aqui comigo, né, a gente sabe que nessa pandemia do coronavírus, ela acelerou a transformação digital dos negócios, mas desencadeou também um aumento expressivo do número de ataques cibernéticos e fez aumentar a procura de empresas de segurança da informação. Né? Essas empresas hoje estão sendo muito procuradas. Esse relatório de cibersegurança veio da Checkpoint Research, tá? Do primeiro semestre de 2021. Que esse relatório revela um crescimento de 29% desse tipo de ação em todo o mundo. Já no Brasil, o aumento foi ainda maior e chegou a uma média semanal de quase 1.000 invasões, o que representa 62% a mais do que ataques no ano passado. Tá? A gente sabe, né, falando agora da área da saúde, tá, mas não só da área da saúde, a gente sabe que as instituições de saúde são um dos principais alvos dos ataques cibernéticos. O Brasil está entre os 5 países do globo que mais sofrem esses ataques, sendo o setor de saúde o mais atacado, né, o segundo mais atacado. Isso se deve, principalmente, a gente sabe, pela grande riqueza de dados pessoais que tais instituições tratam diariamente na lida com seus pacientes. Mas também porque hackers sabem que muitas instituições ainda possuem um ambiente de TI com baixa maturidade no tocante à segurança da informação. Fator este que é mais latente no Brasil, devido ao atraso na regulamentação, que levou naturalmente um atraso na criação da cultura de privacidade e da cultura de segurança da informação. Lá fora, as empresas elas possuem uma maturidade, né, e uma curva orçamentária mais robusta, porque a regulamentação veio há muito tempo. E o Brasil chegou um pouco atrasado, mas chegou. Então, eu trago esse tema de cultura como um pilar importante do assunto que a gente vai trazer aqui hoje. Tá? Agora, pessoal, falando em tema de segurança da informação, a gente sabe que esse tema é amplo, complexo, e o mercado ainda é incompreendido por muitos compradores, tá, de tecnologia. De um lado, os provedores de solução, tá, eles possuem muitos conceitos e soluções para a segurança. Siglas como EDR, XDR, MSSP, SOC, CIEM, WEBA, CASB, DLP, entre outros, né, tornam ainda mais esse portfólio de oferta de difícil explicação. Do outro lado, nosso cliente, né, quem compra, a falta de serviços comparáveis e de fácil compreensão. Como é que eu vou comparar os fornecedores? Né, se cada um desenvolve soluções com essas siglas de forma diferente, compõe de forma diferente. Né? E aí eu fico na dúvida, o que eu preciso comprar mesmo? Por onde eu começo? Né? Se esse portfólio é tão difuso, né, e não é de fácil compreensão. Então, essa diversidade de nomenclaturas e essa variação nas promessas de entrega torna quase impossível para os compradores comparar os recursos de um provedor para o outro. É uma realidade vivida pelos nossos clientes que precisam investir nessas tecnologias e serviços. Né? Vou mencionar aqui também que esse mercado ficou estagnado um tempo, e dessa forma as ofertas mais tradicionais estão bem maduras, e os serviços de gerenciamento de dispositivos de segurança se encontram hoje altamente comoditizados. Um exemplo disso é o antivírus, né, o famoso antivírus. Muitos clientes nossos falam assim, não, eu invisto em segurança, eu tenho um antivírus. A gente sabe que o conceito do antivírus ele se transformou. A gente vai tocar um pouco nesse tema aqui também. Né? E os provedores que não se renovaram vendem basicamente a mesma coisa sem muita diferença entre eles. Nos últimos 3 anos, esses elementos tradicionais não representam mais as tendências desse mercado. Compradores estão exigindo um conjunto mais focado de serviços gerenciados que possam ajudar a identificar, investigar e responder às ameaças à segurança e diminuir os riscos do negócio. A tendência está mais alinhada aos serviços de gerenciamento de detecção e resposta a incidentes. Então, quem está nos ouvindo hoje, esse é um recado bacana, né? Os novos serviços gestão, detecção e resposta, tá? De forma mais automática possível. Então, afunilando e encerrando aqui o meu briefing, até esperar o resto das pessoas entrarem. Então, afunilando esse tema, sabemos que o portfólio é grande, complexo e está se reinventando e se consolidando neste exato momento. Incidentes em clientes estão cada vez mais frequentes e todos precisamos investir rápido e de forma equilibrada e assertiva. É um belo desafio, né? Então, aqui hoje, especialistas em gestão de ambientes de TI, de negócio de missão crítica e privacidade dos dados,
debaterão. De um lado, apresento então o diretor Marlon de Paula, da SafePoint, empresa especialista em cibersegurança e parceira da Float. Do outro lado, uma bancada de especialistas da Float. Felipe Luiz, Antônio, arquiteto e especialista em infraestrutura, Christian, também conosco, especialista em cloud, e Ivan Paiva, altamente experiente, gerente de segurança da informação e privacidade, que conduz aí diversos projetos da LGPD. Todos aqui para tratar o tema Desafios e Soluções de Segurança da Informação para 2022. Então, deixa eu jogar aqui a palavra para eles. Vamos lá. Marlon, o que tu espera do evento de hoje? Opa, bom dia, pessoal. Prazer imenso estar com vocês aí. Espero a gente conseguir mostrar que essa sopa de letrinhas que você falou aí de segurança, ela pode ser simplificada em um modelo de entrega e como do evento também, aprender e dividir o que a gente sabe com a nossa audiência aqui. Legal, legal. Felipe, o que tu acha que a gente vai fazer aqui nesse evento de hoje? O que tu espera? Opa, bom dia, pessoal, tudo bem? A gente desmistificar, né, muitos conceitos aí que o pessoal ainda tá meio superficial para eles, né, que a gente consiga entrar mais a fundo aí para que as empresas fiquem mais seguras, né, se não estão, vão ficar seguras. Eu espero que esse webinar a gente consiga passar isso daí para os clientes. Legal. Maior segurança. Christian, e eu sei Bom dia, pessoal. Tu vai trazer um pouco de nuvem aqui. O que tu acha que Sim. Trazer aqui um pouquinho da clareza sobre como que funciona essa questão da segurança em nuvem, né? Porque muitas pessoas têm uma visibilidade diferente do on-premises para a nuvem, né? Então, deixar isso um pouco claro para o pessoal, como que é quando eu estou indo para a nuvem, né? E porque as pessoas ainda têm um pensamento um pouquinho errôneo ou não claro sobre essa questão da segurança em nuvem. Legal. Ivan, para fechar, o que tens para falar para a gente sobre privacidade e comportamento humano nesse nosso processo de segurança? Bem, primeiro agradeço aí mais uma vez pela oportunidade. Aqui do nosso lado, a gente preparou um conteúdo muito bom, né? Nós pensamos efetivamente num conteúdo que você pode levar para dentro de casa, né? Um conteúdo com instruções também. E a gente quer compartilhar, né, algumas dicas, orientações e até mesmo instruções para que vocês apliquem isso dentro de casa. Aí vai precisar de dinheiro, né? As orientações que a gente vai passar em relação ao que você pode fazer de maneira imediata para um programa de privacidade, um programa de segurança, elas não requerem dinheiro, né? Claro que em algum momento há investimentos, mas a gente vai municiar com experiências, né, do que está acontecendo lá fora, experiências bem-sucedidas e também dando o caminho das pedras, né, para que você evite as experiências mal-sucedidas. Afinal de contas, você não pode chegar lá em janeiro, fevereiro, março, a autoridade nacional está fazendo auditorias, está fazendo aí fiscalizações, e você descobre que as suas iniciativas não deram resultado, tá bom? Um bom evento para todos. Joia. Muito importante o que o Ivan nos colocou aqui, até para todo mundo já ir com esse set durante todo o evento, né? E isso já são jurisprudências internacionais, que ninguém vai estar blindado, né? Então, tem muita dúvida aqui. Tá, mas no que eu invisto em segurança? Porque é um portfólio imenso, eu preciso de dinheiro, mas no que eu invisto? Independente no que você investe, invista em algo, porque a agência reguladora perceberá que você está preocupado com segurança, você está investindo, né? Foi premiado agora, tudo bem, porque teve um incidente, né? Só que a sua multa será atenuada em até 90%. Isso é jurisprudência internacional, pelo simples fato de você comprovar que você está preocupado em investir em segurança. Então, é muito importante esse gancho que o Ivan nos deixou, e eu gostaria que todo mundo que entrasse nesse bate-papo aqui conosco, nossos clientes e participantes, que qualquer investimento em segurança estruturado, tá, e bem intencionado, ele vai minimizar uma multa proveniente caso, né, que ninguém quer, mas caso tiver um incidente de segurança, tá, para que a sua multa seja atenuada. Então, isso é muito importante estar aqui no nosso set.
Então, para poder desmistificar um pouco esse serviço de segurança, Marlon, acho que eu posso começar contigo, né? O que para ti são aquele bullet, né? Serviços gerenciados de segurança. Se for para explicar um pouquinho o que são esses serviços de uma maneira que o nosso público entenda a simplicidade, né? Apesar do bullet ser complexo e de ser extenso, mas se for para também simplificá-lo, o que tu explicaria da tua forma esses serviços gerenciados de segurança? Opa, legal. Bom, serviço alguns chamam de SSG, outros chamam de MSS, lá do Managed Security Service. O conceito bem objetivo de serviços gerenciados de segurança é a proteção contínua. Você está olhando 24 horas, 7 dias por semana para aquele ambiente de forma bem efetiva. Fazendo uma analogia com carro, por exemplo, você compra um carro e se você não fizer as manutenções programadas, se você não abastecer, se você não trocar o óleo, enfim, se você não cuidar daquele carro ele vai quebrar. Então, serviço gerenciado de segurança é basicamente isso, é fazer todas aquelas sopas de letrinhas que você falou ali de EDR, EPP, UEBA, SOC, CIEM, consolidar ela e fazer uma proteção contínua disso. E não só falar o que é, mas importante também falar quais são as principais vantagens de um serviço gerenciado de segurança. É difícil para um cliente ter uma equipe de segurança altamente capacitada, altamente treinada, altamente antenada em cima do ambiente, porque, basicamente, os times em loco dos clientes estão muito preocupados com o negócio. As empresas que fazem serviço gerenciado de segurança, elas fazem isso 100% do tempo. Então, esse é o negócio. Então, empresas capacitadas que conseguem olhar 100% do tempo para o seu ambiente, o risco vai ser mitigado. Tem as questões financeiras, que são a diluição disso ao longo de contrato, lançamento para despesa que é lucro real, que isso é mais uma questão lá para o CFO. Mas, se eu fosse falar apenas uma palavra, serviço gerenciado de segurança está muito ligado à proteção contínua do ambiente. Certo. Isso aqui. Eu tenho um slidezinho aqui, ele é só um slide bem pequenininho, que a gente aqui... Tá, deixa eu tentar trazer para cá. Estão vendo minha tela? Sim. Tá bom. Bom, aqui a gente tentou, aqui na SafePoint a gente tentou consolidar aquelas sopas de letrinhas em 4 vertentes, que na realidade são basicamente tudo aqui. O nosso ambiente de SOC, né, que tem um CIEM por baixo, que aqui é justamente o coração do serviço gerenciado de segurança, onde a gente consegue monitorar e correlacionar todos os eventos de todos os serviços do cliente, desde aplicação, endpoint, roteadores, firewalls, correlacionar esses eventos. Aqui a gente traz, aqui é onde tem as principais sopa de letrinhas, né? Tem aqui EPP, EDR, XDR, enfim, tem uma pancada que são os devices, que realmente é gerenciamento de endpoint. Endpoint, quando eu falo endpoint, não é só máquina, não, é máquinas, celulares, dispositivos de rede, então tudo que for devices de endpoints são gerenciados por aqui. Vulnerabilidade... Opa, desculpa. IoT também? IoT também, sim, sim. E veja, são todos conectados, né? Endpoints geram informações para o SOC. Vulnerabilidades, e aqui pentesting, phish scan, geram informações para o SOC. E o CICRT, que é, na realidade, o time de resposta a incidente. Ou seja, tudo que essas informações que é gerado através do SOC é tratada por time de CICRT. Então, quando chega nessa galera, nesse time especializado aqui, que esse aqui é um ponto muito importante, que é difícil o cliente ter dentro de casa esse time qualificado de resposta a incidente. E o que está se mostrando aí, na verdade, são alguns pilares que outros fornecedores, eles mostram, às vezes, através de uma outra forma, mas, no fim do dia, tudo isso quer dizer assim, eu detecto e respondo. Então, o detectar tem a ver com tecnologia, né? E o responder
tem a ver também com tecnologia, mas um ser humano por trás configurando e automatizando essas respostas automáticas. Então, detecção e resposta, algo 24 horas por dia, que é, então, o serviço gerenciado de segurança. É isso, né? Exatamente, você definiu perfeitamente, Rodrigo. Joia, joia. Pô, legal. Então, assim, para quem está nos ouvindo, como fazer, então, essa detecção e resposta, né? Como eu falei lá na introdução, nos últimos 2 ou 3 anos vem se mudando muito o conceito de segurança. E agora é focado em detecção e resposta. Obviamente, não é uma detecção ao ponto de um ser humano conseguir ler um log, né? Tem que ter tecnologia por trás, até porque os nossos devices, celular, relógio agora que se conecta na rede, notebook, IoT, a malha é tão complexa que a detecção e resposta tem que ser automatizada, né, e bem realizada. Pô, bacana. Mas agora, indo assim, ok, detecção e resposta, né? Mas o meu orçamento ele é restrito. Por onde eu começo se o meu orçamento é restrito, né? Então, assim, Ivan, traz para a gente mais ou menos como é que é o primeiro passo de um cliente nosso, tá? Se o orçamento é restrito, né? O que ele pode colocar no planejamento dele, no plano diretor dele, para poder iniciar essa jornada? Ok, ele decidiu que ele precisa ter uma jornada específica de segurança estruturada, só que o meu orçamento é restrito. Por onde é que eu começo? Muito bom, essa pergunta é excelente e a gente percebe na prática. Essa é a diferença, né, de clientes, projetos, né, e programas de segurança, de conformidade, de compliance, bem-sucedidos e os mal-sucedidos. Em primeiro lugar, eu queria fazer um posicionamento e até uma crítica, né? Primeiro que falta de recursos, falta de orçamento não é motivo para inércia, né? E muitas vezes a gente olha áreas técnicas, né, que estão ali deixando de fazer o que pode ser feito, esperando o orçamento de alguém, tá? Então não é motivo, né, para você ficar esperando alguém tomar uma iniciativa. Agora tem um detalhe, né, que isso é crucial. Se a diretoria da sua empresa, né, e a liderança, eles não puderem, né, doar parte do tempo, o seu engajamento, a cooperação, né, e dar mensagens, então, mesmo que você compre programas, que você compre apoio, né, isso não vai ser, não vai alcançar eficácia. Então, como é que nós posicionamos, né, a segurança da informação, continuidade do negócio e agora privacidade de dados está num tema de compliance. Isso aqui está no topo da pirâmide, isso pertence à alta direção, né? Então, quando nós falarmos de continuidade, proteção de investimento, dos ativos digitais, esse tema é da alta direção. Então, é sobre isso que nós vamos falar, né? Essas orientações. E a operacionalização, a sustentação dos processos, né, de segurança, de conformidade, né, eles pertencem à liderança. Então, a primeira coisa, né, a gente posiciona isso na alta direção, né, porque isso é um compliance, o tom vem do topo, e a partir da alta direção isso vem permeando a organização. Quanto custa isso? Não custa nada, né? Isso é apenas necessário que a mensagem seja dada na alta liderança da maneira correta. Então, dessa forma nós apoiamos, né? Muitas vezes o santo de casa não faz milagre, né? O profeta não tem honra na sua própria casa. Você está falando ali interno, estamos com problema no backup, né? Alguém vai falar de backup no final. Backup é a sua única proteção. Ela é a sua proteção. Se você não tiver backup, você literalmente está a pé, né? Você está totalmente vulnerável, né? Então, quais são os primeiros passos que a gente recomenda, né? Então, vamos lá. O que eu posso falar para vocês? Experiências de projeto bem-sucedida, né? Primeira coisa é tema de segurança, tema de conformidade, a Lei Geral de Proteção de Dados, privacidade de dados tem que entrar na pauta da alta direção. E eles precisam dar mensagens corporativas e cobrar reporte. Não é simplesmente delargar, né? Ó, pessoal, vai em frente, vá lá, né? Resolve, estamos aqui, a gente até aporta dinheiro. Não, a alta direção precisa colocar isso na pauta. Os diretores precisam conversar. E aí, muitas vezes, a gente percebe que sozinho eles não conseguem. Precisa de um apoio, né? De repente um apoio até consultivo para ajudar a alta direção a colocar isso. Outra coisa que é possível fazer, né, aí entra as mensagens da alta direção. Aqui nós temos um programa de segurança da informação em andamento, de conformidade LGPD, que a nossa empresa tem um encarregado de dados. Quantas empresas, né, estão cometendo erros de privacidade de dados, tratamento de dados, e não sabem, os colaboradores não sabem que há um programa de privacidade de dados dentro da empresa, que há uma pessoa para
colaborar, uma pessoa para apoiar as áreas, para responder aos titulares, aos controladores de dados, e não há comunicação disso dentro da área. Outra coisa importante, né? Todos os colaboradores, né, eles precisam receber uma mensagem que eles só podem, né, usar dados pessoais. Estou falando aqui um pouquinho da área de PD, né, em processos de trabalho reconhecido. Aí você fala assim, mas por quê? Porque nós estamos falando dos ativos digitais. Se você pratica processos que não são reconhecidos pela empresa, se você leva dados para casa, se você acessa, né, o seu ambiente a partir de uma instalação não protegida, você está abrindo a porta de vulnerabilidade para a sua empresa. Então, assim, pelo que eu estou aqui entendendo, a parte para quem está nos ouvindo, né, que está lá comandando muitas vezes a própria TI da instituição, né? Ela pode começar com fazendo os seus programas, políticas, workshop, exatamente, e falar para a direção que ele já tem um plano estruturado, pelo menos da parte de cultura, né? A grande dificuldade, a grande lacuna que a gente encontra nas empresas, às vezes até tem comunicação, mas não tem instrução, né? Eu vou fazer um paralelo com os programas de compliance. Você trabalha na Float, você é um executivo da Float, trabalha, e muitas vezes, né, você conhece a política da empresa, mas quando você implementa um compliance, se você não disser para cada colaborador, eu quero que você age dessa maneira, e isso não é um comportamento desejável, né, o colaborador, ele não sabe disso, ele precisa ser instruído. Então, o que falta muito no mercado é instrução, né? Ou seja, como fazer, e principalmente no momento desse, que a segurança da informação ela saltou no holofote das empresas, né? Tá todo mundo espantado com semanalmente, né, as informações sobre invasão, sobre hackeamento, phishing, né, privacidade de dados, mas nós nunca instruímos colaboradores sobre o que fazer e como fazer. Tudo isso é de graça, né? Não, bacana, bacana. Bom, então assim, dá para colocar a mensagem que o planejamento de segurança, ele, além de tecnologia, tem alguns protocolos, processos, workshop, cultura, comunicação, padrões, tem N coisas que a gente consegue fazer com esse plano, né? Esse plano diretor de segurança da informação. Tecnologia é um componente desse plano, né? Mas o plano em si, ele é recheado de coisas que não só tecnologia e que não só custam dinheiro, né? Então, 80% dos nossos ouvintes aqui acabaram de responder uma enquete que sim, possuem orçamento restrito, né? Então, como possuem orçamento restrito, então, por onde eu começo? Começa criando um plano de segurança, tá? A gente pode ajudar, também outras empresas, né, e provedores de segurança, claro, eles têm o interesse da venda, mas também eles podem ajudar na estruturação desse plano de segurança da informação. E esse plano ele tem muitos componentes interessantes que realmente não custam dinheiro, né? E sim, é um tema que ajuda a empresa porque ela dá a base, tá? Ela dá a base para ter as políticas e processos bem formados, bem documentados, né? E todo colaborador que entra novo nessa instituição, ele pode passar por esse processo, ele já tem a cultura da segurança e sabe o que fazer, que é muito do que o Ivan estava querendo colocar aqui, que ele às vezes não sabe o que fazer, né? Ele sabe o que é um phishing, ele sabe que não pode clicar num link, né? Etc, etc. Então, tudo isso nesse plano, ele vai estar ali descrito. Aproveitando, Ivan, para a gente poder pular de tema, mas eu vou responder uma pergunta aqui do Rodrigo, do Hospital das Clínicas de Botucatu, que ele fez uma pergunta aproveitando, se prevalecendo da LGPD, que foi um comentário teu, Ivan, que ele perguntou assim, se ele tiver um backup em nuvem, né, e algum dado vazar, ou seja, esse backup em nuvem, ele for furtado ou tiver um vazamento. Perante a NPD, quem que seria o responsável? O provedor que guardou este backup por um serviço terceirizado ou ele, enquanto instituição? Na tua visão. Então, eu vou abrir essa pergunta, eu vou tirar a palavra nuvem e vou colocar fornecedor, né? Os dados que você compartilha com qualquer fornecedor. Esse é o grande pesadelo das organizações. Então, quando você agora, né, estende a mão e compartilha um dado pessoal, um dado sensível, ou mesmo, né, um dado da sua organização que pode trazer um prejuízo para o negócio, né? Às vezes a carteira de venda, um produto, né, um segredo de negócio,
Mas quando você compartilha o dado agora com o terceiro, o que é esperado da sua empresa? Que você faça uma due diligence, que você se certifique que aquela organização ela tem um programa de segurança da informação, um programa de tratamento legal de dados, né, em conformidade com a LGPD e outras legislações aplicáveis, né, não é apenas a LGPD. Se você está compartilhando com instituições de saúde, elas precisam também cumprir, né, a conformidade dos seus regulamentos. Então, primeira coisa, é sua responsabilidade como controlador de dados, né, fazer a due diligence e saber se aquele seu fornecedor ele tem um programa de conformidade, se os seus colaboradores seguem esse programa, se há evidência, se tem um encarregado de dados, se ele tem um programa de reporte de incidentes. Maravilha. Só abrindo parênteses, né? Esse é o momento realmente do pesadelo das empresas, porque muitos terceiros e fornecedores, eles estão em organizações que não têm um programa de conformidade, não têm um programa de segurança, eles não conseguem garantir, e pior, se você tiver um incidente, se ele tiver um incidente e for comprovado que ele, né, causou incidente, você não tem capacidade de regresso. Ou seja, embora você tenha o direito de cobrar dele, mas o capital social dele não paga a conta. Então, esse é o momento, né, que aquela situação de eu vou comprar uma proposta de serviço ou de um produto e eu vou na última linha do preço, né, e nós somos integradores e fazemos, né, ações comerciais de venda, a gente percebe. O sujeito abre, ele fala assim, não quero nem saber, eu quero lá e ver o teu preço. Isso tem que mudar. Essa palavra governança, né, que o Marlon mostrou ali, ela vai além dessa governança, né, apenas da segurança, é uma governança mesmo também de suprimentos corporativa. Bem, uma vez que você terceirizou, né, para esse teu fornecedor, você tem que manter práticas de segurança. O que vai acontecer é que a LGPD é um compliance de prova. Se houve um incidente, né, porque o fornecedor não tomou os cuidados necessários que ele deveria ter cuidado, ele é o causador e você vai ter o direito de regresso, né? E aí você precisa olhar nas cláusulas contratuais se isso está previsto, o quanto que está previsto de penalidades, se há restrições. Caso contrário, você precisa, e você também precisa ter capacidade de fazer uma investigação interna. Mas eu vou dizer para você, você vai contar nos dedos as empresas que têm essa capacidade de fazer uma investigação interna, externa, né, e podem fazer a demonstração da prova. Então, de novo, né, a gente está falando de um tema aqui muito mais aberto do que simplesmente ele cometeu a falha, eu cometi, eu terceirizei, eu estou livre. Você tem que fazer a sua parte também, ok? Legal, legal. Rodrigo, só um comentáriozinho que eu acho que eu falei do outro evento e o Ivan foi muito feliz na fala dele, mas saiu uma pesquisa do MIT com a Embratel que ele fala que não foi encontrada uma correlação entre o valor investido e as perdas. Ou seja, a única forma do cliente ter a perda é se ele não investir, nem que seja o tempo dele. Então, mas vou investir 100 milhões e a minha perda vai ser praticamente zero. Não tem correlação o valor de investimento versus perda. Sim, entendi. Show. Bom, Rodrigo, já percebi aqui que a resposta, tu conseguisse achar que é a tua resposta, joia. E aí, fazendo um apanhado do que o Ivan falou e o fechamento, aqui, de fato, é abraçar de mãos dadas, né, com o fornecedor para ter a corresponsabilidade, né? E a LGPD ele vai atrás da prova, né? Então, se tu comprovas que tu estavas com a due diligence, ok, né? Aí tu consegue atenuar direito de regresso, etc e tal. Mas que bom, que quando a gente coloca para o fornecedor, a gente não está jogando a responsabilidade para terceiros. Isso é muito importante que fique aqui bem claro. Legal. Aproveitando aqui, agora falando de endpoint. Tem uma pergunta ali em que acaba botando endpoint como sendo um item da pergunta, né? Mas tem muita questão, né? Endpoint e antivírus, né? Então, vamos tentar desmistificar uma coisa da outra, né? Então, vamos entender como é que funciona uma proteção de endpoint e o que o antivírus tem a ver com isso. Felipe, consegue iniciar para a gente um pouco dessa discussão? Sim, consigo sim. Bom dia, pessoal. Nós conhecemos antivírus, né, já há muito tempo, né? Todas as máquinas aí têm seu antivírus, né? Está instalado ali, mas a gente tem que entender as diferenças entre o endpoint e o antivírus. O endpoint,
ele já tem ele não é só o antivírus, ele já traz uma gama de serviços ali, né? Então, ele tem um firewall de host já direcionado somente para a máquina, para o device, né? Para os devices, né? Igual o Marlon tinha comentado, né? Que não é só computador. Então, você tem ali celular, dispositivos IoT. Então, ele é direcionado para o dispositivo. Então, ali você tem um controle de acesso no endpoint, você tem o controle das aplicações, uma proteção para a perda de dados, o próprio antivírus, o próprio anti-malware, né? Ao passo que o antivírus ele faz o quê? Ele só verifica o arquivo. Já um endpoint com uma tecnologia acima que a gente chama de NG, né, que é a Next Generation, ele já tem uma inteligência aí. Então, você já tem ali, ao passo que o antivírus fica só verificando os arquivos, o endpoint NG, ele verifica o comportamento do arquivo, né? Então, ele tem ali uma base onde ele vê, o arquivo funciona, tá trabalhando desse jeito. Então, quando ele encontra algo estranho, ele já vai sinalizar. Então, aí, diferente do antivírus, que ele só faz a verificação, né? Então, eu gosto de falar para muitas pessoas assim, você tem antivírus ou você tem um endpoint? O cara, eu tenho um endpoint. Não. Você tem um antivírus. O endpoint, você traz toda essa gama de ferramentas que eu comentei aí. É o firewall, o IPS, tudo voltado para a máquina. Ô, Marlon, faz um complemento aqui, junto com o Felipe, né? Já que vocês também revendem soluções de proteção de endpoint, né? Para poder fazer um complemento nesse paralelo, né? Antivírus e endpoint. Perfeito. Complementando o que o Felipe comentou, a principal distinção ali do antivírus tradicional, que é baseado em assinatura, né? E aí eu gosto sempre de brincar com analogias. Assinatura é igual a vacina, então a gente teve o coronavírus, demorou 6 meses para ter a vacina, o antivírus é a mesma coisa. Primeiro o vírus nasce, depois 2, 3 semanas nasce a vacina. Isso, quem é mais antigo vai lembrar dos McAfee, dos Symantec Endpoint, que todo dia, de manhã cedo, você baixava aquela vacina, seu ambiente estava protegido para daquela vacina for para trás. Bom, com essas novas variantes de vírus, de ransomware, de malware, isso não é mais plausível para a segurança do ambiente. Então, a principal diferença é a detecção da ameaça. A detecção da ameaça está basicamente ligada a anomalias do ambiente. Então, ele trata muito mais comportamento do que vacina. E, ainda assim, depois que o incidente existe, um EDR, um XDR, enfim, são sopinhas de letrinha, ele simplifica a análise forense, porque tem informações muito mais robustas de logs de informações. Então, até para a gente conseguir identificar causa raiz, paciente zero, com uma solução de EDR é muito mais simples que uma solução de antivírus tradicional. Basicamente isso. Bacana. Bom, então a gente já conseguiu ver que, vamos lá, a sopa de letrinhas, vamos usar então o EDR ou o XDR, que é o que é o mais completo, né? Ele também tem um antivírus na função dele. Então, o antivírus deixou de ser o papel único para ser um atributo de um produto de proteção de endpoint, né? Entendendo que esse processo de detecção e resposta, né? Esse tipo de solução, ele fornece para o monitoramento análises em tempo real do comportamento do que está acontecendo. Então, se uma estação de trabalho começou a fazer downloads, né? A gente até usou esse exemplo no nosso último evento. Se ele faz, sei lá, 10 gigas de download ou 1 giga de download por dia, e de repente está 10 vezes mais aquela estação, né, fora da média, fora do comportamento normal, fazendo download. Opa, temos alguma coisa naquela máquina de anomalia, né? Então, até a própria Wi-Fi que ele vai se conectar, se antecipar um e-mail que está no Office 365, ele olha o e-mail lá na nuvem, não baixa para a máquina do usuário. Então, assim, esse conjunto de soluções é a proteção perfeita do endpoint. E aproveitando, né, para falar, que o nosso amigo Anderson, né, eu acho que essa resposta da pergunta do Anderson, o Marlon acabou dando um briefing, né, dando um spoiler para essa resposta há 10 minutos atrás, que ele comentou o seguinte,
existem várias soluções sofisticadas, né? Preço seria sinônimo de qualidade frente às modernas ameaças, né? Ou seja, quanto mais caro, mais qualidade na proteção? Marlon? Não. É como, assim, não tem relação, e as pesquisas mostram. E como o próprio Ivan falou, né, tem coisas que são baratas. Você criar um playbook de incidente de segurança é o item mais, é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Eu falo que ferramentas, soluções, qualquer que seja, ela é o último passo de um ecossistema de segurança que eu chamo de perfeito, que 99,999% perfeito. Não é que ele é o menos importante, mas ele é o último passo, porque a gente tem que tratar pessoas, então ali é treinamento, cultura, e não só treinamento. E quando eu falo treinamento, não é treinamento para equipe de TI, não, é treinamento para gerente de RH, gerente financeiro, um analista de marketing, enfim. As pessoas treinarem segurança, depois tem os processos, e tá vendo, essas duas primeiras partes, elas não existem nem custo. Sim. Se você conseguir fazer isso dentro. Então, você faz um playbook de incidente. O que seria um playbook de incidente? Quando acontecer um evento de ransomware, o que eu faço, com quem eu ligo, o que eu recupero, da onde vem. Então, você criar esse fluxograma e depois você vai para a ferramenta. Aí você vai falar de antivírus, vai falar de SOC, vai falar de CIEM. Então, e nessa último passo, que é a ferramenta, tem de todos os sabores. E aí é encaixar no que atende o seu ambiente. Então, Ivan, eu acho que o Ivan acabou pedindo voz ali. Eu queria aproveitar aí a resposta do Marlon e aproveitar também o conhecimento dele, porque eu estou aqui puxando um pouco para a cultura, né, para pessoas. Marlon, às vezes ajustar a gestão de eventos, né, dentro da organização, dentro da TI, nem todos, né, aliás, poucos estão preparados, e acontece, né, mesmo de haver aí uma variação de padrão, né, o do comportamento esperado. E aí eu faço uma pergunta para você, e é baseado até numa situação real que já aconteceu recentemente, né? Tá fora do Isso é normal. A pergunta, Marlon, é assim: você acha que essa conscientização, né, de que mudanças, né, repentina, né, um pico ali em alguma coisa, isso já está refletindo na mente aí dos gestores de segurança, ou a maioria das empresas também não tem uma pessoa específica, mas você acha que isso está sendo dado atenção ou ainda não estamos ainda conscientes disso? O que você tem a falar de maneira geral, né? mais que antes, menos do que deveria. Eu falo que depois que eventos de segurança saem na página do Valor Econômico, eu acho que saiu dos portais de tecnologia e foi para a página do Valor Econômico, alguma importância aquilo está sendo dado para a segurança. E você foi muito feliz na sua fala quando você falou que tem que levar para o board. E eu tenho um grande amigo meu que ele fala que em um evento específico ele tinha alguns CEOs nesse evento e ele perguntou de quem é a responsabilidade de segurança. Aí todo mundo fala, TI, ou é o CISO, Não, segurança é do CEO, porque ele é o responsável legal por a empresa. Ele é que assina no incidente. Então, acho que está sendo conscientizado sim, Ivan, mas menos do que deveria e na velocidade e muito lento. Mas eu acho que a gente está avançando bastante. Eu acho que o ano de 2022 a conscientização vai ficar muito maior. Eu acho que vai sair, de novo, segurança não é só de TI, segurança é da corporação inteira. Desde lá da portaria até o CEO. Concordo. Deixa eu aproveitar agora, até para poder a gente fazer um shift de tema, porque o Ítalo fez uma pergunta que exatamente abre o nosso próximo tema, né? Então, fosse muito preciso, que é a nuvem, né? Muita gente fala assim, não, eu vou levar para a nuvem, mas a nuvem vai ficar mais inseguro. Ou a nuvem vai ficar mais seguro. Então, tem até linhas de pensamento que clientes acreditam que levando para a nuvem fica mais seguro. Simples assim. Ou levando para a nuvem, não. Aqui dentro de casa é mais seguro. Então tem esses dois paralelos que convivem no nosso dia a dia. Mas vamos então abordar um pouco sobre isso. Christian, que trabalha aí com nuvem há
há bastante tempo, né? Trabalha, inclusive, nas questões de network, segurança, camadas, arquitetura, né? O que tem para falar sobre isso? Nuvem. É mais seguro? Exatamente. Então, vou fazer uma pequena contextualização aqui, até porque eu acho que fica mais claro para o pessoal entender, né? Muitas das pessoas acreditam, sim, ainda hoje, que indo para cloud, né, eu estou 100% seguro. Só que, na verdade, não existe um ambiente 100% seguro, né? A gente sempre precisa estar buscando por melhorias, atualizações de segurança constantemente. E não só em segurança, mas em padrões, em processos e tudo mais, né? E o que eu quero dizer com isso? É que mesmo em cloud, existem alguns modelos de segurança que eu tenho exatamente como eu tenho no meu ambiente on-premise, dentro de casa, né? E o fato de eu estar em cloud não significa que eu estou 100% seguro, porque também é um data center, só que a cloud é onde provê serviços. A partir do momento que eu estou em cloud, quando eu falo da infraestrutura física, sim, eu estou sem, não vou falar que eu estou garantido, mas é 99,99 que eu estou seguro na parte de infraestrutura física, de acesso aos servidores, aos dados, enfim, na parte física do data center, porque os provedores, os players grandes aí de mercado garantem essa segurança, estão em compliance, buscam essa segurança. Então, isso é algo que eu não preciso me preocupar. Por outro lado, a questão dos dados, né? Os dados, quem é dono proprietário dos dados? Somos nós. Então, o acesso aos dados, como eu vou gerir isso na cloud, como eu vou implementar, configurar a proteção desses dados, ela é uma responsabilidade nossa, né? Acesso de seguranças em rede, tudo isso, quem define somos nós. Então, existe uma modalidade de segurança que ela é compartilhada com esses provedores de cloud, né? Com esses players. Como Azure, AWS, OCI, então existe um modelo de segurança compartilhado, onde toda essa parte dos dados, como eu vou criptografar, como eu vou transitar esses dados, ela é responsabilidade nossa. Então, fazendo uma analogia ali entre o ambiente on-premise e a cloud, né, o prestador de serviços, digamos assim, no on-premise eu tenho que me preocupar desde a camada física, o acesso aos servidores, ao ambiente, até a camada digital. Na cloud, a parte física a gente não precisa se preocupar, porém na questão da proteção dos dados, sim, ela é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade compartilhada, porque eu vou definir como eu quero trabalhar esses dados lá dentro. Joia. E então, assim, então a gente tem a questão de network, de acesso à cloud, de acesso aos dados, a questão de criptografia, entre outros temas que eu preciso aprimorar, né, que para fazer essa gestão na cloud. Porém, a cloud ela flexibiliza e otimiza esse meu processo de configuração ou de gestão perante a um ambiente on-premise, onde se torna mais oneroso ou mais complexo um pouco essa gestão, essa configuração. Sim. O Ítalo, eu acho que ele já deu para ter um briefing, né, para a tua resposta. E assim, imaginando que os provedores de nuvem hoje, os conhecidos, eles fornecem, tá? Eles têm que ir atrás de certificações e certificações internacionais, né? Assim, uma Amazon, uma Oracle, para atender a Europa, ela precisa de vários protocolos, porque lá a legislação chegou mais cedo, está mais madura, então exige mais coisas, né? Então, esse protocolo, essa certificação, ela fica espalhada na Amazon mundo, na Oracle mundo. Então, a Oracle aqui no Brasil tem as mesmas certificações, protocolos, segurança, processo que tem lá na Europa. Isso torna o ambiente da nuvem da Oracle, né, muito maduro em relação a ferramentas e protocolos, né? E como o Christian falou, fisicamente ele está altamente blindado, né? Muito melhor no aspecto físico, muito melhor do que um ambiente on-premise, né? Rodrigo, mas muito melhor em que sentido? Bom, o data center ele vive só disso, né? Então ele consegue ter robustos investimentos nesta proteção física, né? Que às vezes uma empresa, pouquíssimas têm a mesma robustez de investimento. Então, só nesse paralelo, né, uma empresa tradicional não consegue ter uma competição de robustez de proteção física equiparada a um data center. Neste aspecto, é fácil dizer que a nuvem é mais segura do que localmente, né? E aí a gente entra numa outra esfera, que é os dados, né?
Ok, eu estou num data center, eu estou numa nuvem externa, coloco uma aplicação, só que a senha daquela aplicação eu distribuí para várias pessoas. Pronto, acabei de deixar a chave aberta, a porta aberta, né, desse meu ambiente, né? E aí, toda essa proteção digital, essa proteção lógica, que não é mais física, a nuvem tem um portfólio imenso para poder a gente poder se servir. Às vezes, dentro de casa, on-premise, se eu quiser comprar uma solução, custa muito caro. 2 soluções, custa muito caro. A terceira solução, então, vai custar mais caro. Na nuvem, eu tenho 80 soluções de segurança disponíveis, né? E eu posso habilitar como serviço. Então, o Christian vai poder agora também, Christian, eu jogo para ti, Sim. explicar um pouquinho das soluções que a nuvem me permite, de uma forma mais democrática em termos financeiros, para que eu habilite, para que sim, digitalmente ela também fique segura. Aí eu tenho um mundo perfeito, fisicamente e digitalmente eu tenho camadas de segurança, e aí a nuvem ela fica mais viável em termos financeiros para eu poder atingir a proteção que eu quero, e o Christian vai falar um pouquinho sobre algumas das mais populares soluções que a nuvem tem para fornecer. Ô, Christian, só para te Perfeito, cortar rapidinho, exatamente isso. Pode falar, Marlon. eu coloquei no chat aí uma pesquisa do Google, tá? É uma pesquisa sobre Threat Horizon, que ele fala a respeito dos principais ataques no GCP, que é a nuvem da Google. Não os principais ataques, quais são as principais vulnerabilidades nas instâncias de cloud, e a principal dela ali com 48% é password fraco em APIs ou usuários. Então, corrobora bastante aí com o Rodrigo falou. A pesquisa é bem legal, ela é de novembro de 2021, ou seja, ela é desse mês. Depois que o GCP sofreu um ataque uns 3 meses atrás, eles geraram esse relatório porque colocou em xeque, né, a nuvem da Google, e eles geraram esse relatório para mostrar que a maioria quase todas os ataques estão baseados em mal configuração da cloud por parte do cliente, né? Mal configuração, password fraco, software de terceiros com vulnerabilidade, enfim. Aí acho que Sim, mais perfeito. Exatamente isso aí. A maioria dessa parte de segurança, quando a gente fala de cloud, tirando os serviços que o próprio provedor de cloud, o player, fornece, as falhas exatamente estão nessa questão de configuração, da má gestão, ou de eu não aderir às boas práticas de mercado, de segurança, de senhas, de acesso, API, etc. Né? Então, realmente, é mais ou menos por essa linha onde surgem essas falhas dentro da cloud. E aí o contexto vem, não, a falha de segurança é na cloud. Na verdade, não é, né? Na cloud. E sim como eu estou gerindo esse ambiente. Falando de segurança, a gente não pode deixar de falar que DDoS não seja um item de segurança, e sim, porque quando eu faço uma negação de serviço, eu posso impedir de um ambiente meu estar funcionando e permitir que algo acesse o meu ambiente porque ele conseguiu derrubar um serviço meu, né? Então, para isso, na cloud, e aí entrando na questões de ferramental ali, de serviços que a cloud provê, diferente do on-premise, né, como o Rodrigo mencionou, de custos e tudo mais. Alguns serviços desses, quando eu adoto o cloud, a gente já tem esses serviços praticamente pré-implementados. Por exemplo, na camada de rede da cloud, desses grandes players aí que a gente tem no mercado, eles já implementam pelo menos um ou duas camadas de segurança de DDoS. Eu não preciso me preocupar em implementar isso, porque isso é uma coisa já básica da segurança, né? E indo para a questão ferramental, a gente dentro da cloud, vou dar um exemplo de uma específica, né, mas todas elas têm as ferramentas, cada uma usa uma nomenclatura diferente da outra. Dentro da Oracle, a gente, por exemplo, começando para a questão de auditoria do ambiente, então tudo que é feito dentro do ambiente tem auditoria, quem acessou, quando acessou, foi acesso de usuário, foi acesso de API, então eu já tenho uma ferramenta que já faz essa gestão automática de auditoria, coleta esses logs e eu consigo ter essa visibilidade do ambiente. Também temos outras ferramentas como CloudGuard, que faz auditoria do meu ambiente em questões de vulnerabilidade, segurança, senhas fracas. Ele aplica métricas do CIS Benchmark e dentro de outras métricas aí já enumeradas no mercado, que a gente consegue fazer essa gestão do ambiente.
Temos um recurso também, por exemplo, que eu posso falar, Security Zone, que eu configuro um ambiente, né? On-premise seria algo, eu configurar um rack que recebe configurações padrões políticas que o que eu definir só vai poder ser executado ali o que está definido nessas políticas. Na cloud, como isso se trata de forma lógica e virtual, então são políticas, né? Então eu defino que dentro desse ambiente aqui eu não vou conseguir criar uma regra onde eu vou liberar a porta de um acesso ao ambiente para a internet, não vou deixá-la externalizada. Então essas políticas automáticas vão garantir que eu não vou conseguir comprometer o ambiente. Claro que eu preciso deixar isso de forma bem configurada. Temos serviços de insights que vão fazendo análise de todo o ambiente, coletando estatísticas e tudo mais, informando onde eu tenho um ambiente vulnerável, se está aberto para a internet, se não está, se precisa fazer aplicação de patch, segurança, correções e afins, né? Até na camada de sistema operacional, desde máquinas, serviços, etc. Temos mecanismos de cofres de senhas, de segurança, para criptografia, tem mecanismos para gerenciar controles de acessos, que são os famosos IAM na cloud. E assim, não vou falar que é por último, mas para a gente finalizar aqui, porque se eu for abordar, a gente tem uma lista imensa de portfólio de serviços, de ferramentas de segurança dentro da cloud. Então, por último, a gente também tem alguns mecanismos voltados para a questão de backup, que faz parte da segurança, né? Então, tem a questão de snapshot, backup de discos, replicação desses discos para outras regiões, outros data centers, para contas cofres, que seriam contas cofres, né? Então, eu tenho uma conta aqui onde eu opero todo o meu ambiente em data center e faço todo um backup desse ambiente íntegro e replico para uma outra conta onde ninguém tem acesso, apenas uma pessoa específica vai ter. Em caso onde tudo der errado no meu ambiente, comprometeu tudo, eu tenho um backup em outro lugar totalmente isolado, em outro player de cloud, pode até ser no mesmo ou em outro, né? E eu consigo restaurar. Então, tem essa questão de backup cofre também, né? E snapshots e DR e tudo mais, né? Então, a cloud, ela provê um portfólio imenso de serviços, né? Quando a gente fala de cloud, a gente fala de serviços e não mais de ferramentas. E muito dessas ferramentas, ela acaba sendo um custo muito pequeno ou algumas delas até de forma gratuita, para eu usar dentro da cloud, né? Até, por exemplo, uma solução bem simples, né? Quando a gente fala de ambiente web, a gente tem o WAF. Quando eu falo do ambiente on-premise, normalmente eu tenho que aderir uma ferramenta, uma solução aí de mercado paga, né? E elas normalmente não são muito baratas, as soluções mais completas. E na cloud, como a Oracle, ela já fornece isso como serviço para a gente, inclusive de forma gratuita. O custo dela ali, eu falo que é gratuito porque ele começa a bilhetar esse recurso depois de milhões de requisições. Joia. Bom, a gente conseguiu ver que o Christian, apaixonado por nuvem, já está estudando sempre novas soluções. E a gente percebe a Amazon, a Oracle, comprando pequenas empresas com soluções, justamente para incorporar a solução para dentro da nuvem deles, né? Então, o roadmap nas nuvens de evoluções tecnológicas, ele é constante. A gente recebe as news da GCP, né? A gente recebe as news da Azure, da Oracle, da Amazon, né? Da IBM também, ela está um pouco atrás no quadrante em relação à popularidade dessa nuvem, mas também é uma nuvem usada, né, que a gente usa. Então, a gente percebe que uma nuvem está sempre se estruturando, né? E coloca inteligência artificial para poder fazer questão de auditoria, de acesso, etc. e tal. Então, realmente, o portfólio é imenso, né? Na parte de segurança. Acho que o Ítalo agora, né, Ítalo, tivesse aí uma boa resposta que, assim, se fosse para responder a tua pergunta, o sistema nas nuvens, ele é mais seguro do que localmente, né? Ou menos seguro? Menos seguro, com certeza, ele não é, né? Ele pode ser mais seguro, né? A gente tem como deixá-lo mais seguro. A gente tem a garantia de conseguir deixá-lo mais seguro. E até uma provocação para todos os nossos ouvintes, a gente tem feito esse sistema ficar mais seguro na nuvem e ainda com um custo de 25% a menos do que on-premise.
Tá? Então, a gente consegue comprovar isso, a gente já tem essa experiência e essa capacidade, a gente consegue mostrar para o cliente que na nuvem é mais seguro com 25% a menos de custo, tá? Do que on-premise, menos seguro. Tá? Então, por muito do que o próprio Christian falou ali das soluções, né? Até um exemplo de solução, né? Quando ele falou de soluções gratuitas, tem uma solução hoje, né? Que é muito bacana, até indo em frente à LGPD, que hoje os clientes pegam e retiram os dados de produção e atualizam seus dados, seus dados de homologação, para fazer testes e tal. Só que os dados de homologação, eles são sensíveis, né? E qualquer pessoa testa o dado sensível. Então, eu posso ter um prontuário protegido, só o médico cardiologista vai ler aquele prontuário daquela pessoa, né? Porque o software tá cheio de permissões de acesso que fazem isso de uma maneira exemplar. Só aquele médico vê aquele prontuário daquele paciente. Ao eu exportar e atualizar o banco de homologação, qualquer novo entrante na instituição vai testar a aplicação para treinar com aquele dado sensível. Então, assim, na aplicação de produção, tem todo um protocolo de segurança. Só que na aplicação de teste, o novo colaborador que acabou de entrar, né, vai testar com aquele prontuário do paciente. Vai que ele imprime, né, e deixa em cima da mesa. Rabisca e põe no lixo sem picotar. Então, assim, uma falha grave de segurança pelo simples processo de carga no ambiente de homologação. Onde é que a nuvem entra aí com uma solução gratuita, né, que a gente fornece? Eu jogo em homologação de forma anonimizada, de forma gratuita. Se o cliente tiver que fazer isso dentro de casa, vai pagar por uma ferramenta de embaralhamento. Na nuvem, isso é gratuito, né? Então, a gente faz isso. E isso já elimina um risco de segurança tremendo para essas questões do refresh de base, de teste, treinamento ou homologação, tá? E os clientes muitos dos clientes não sabem que isso é tão fácil de fazer e também nem percebem o risco que eles estão tendo ao fazer esse expurgo da base de produção, colocando os dados numa base de homologação, tá? Então, esse é mais um exemplo aí de gratuidade, né, que a nuvem fornece e a facilidade que a nuvem fornece frente a um ambiente on-premise. Tá bom, Ítalo? Muito obrigado pela pergunta, tá? Ela foi bem providencial. Vamos lá. Bom, a gente sabe que segurança não é 100%. Né? A gente pode ter todos os itens habilitados, todos os investimentos sendo executados, mas ainda não estamos 100% seguros. Felipe, o que tu pode dizer para a gente, né? O que eu preciso fazer para me preparar frente a um incidente de segurança, né? Que vai que acontece um incidente, fique indisponível, né? Investi um monte, mas aconteceu, fica indisponível. O que eu faço para me preparar? Tá? Antes que aconteça, obviamente, né? O que eu faço para me preparar para quando acontecer eu estar preparado? Quais são os primeiros passos aí? Então, se acontecer o incidente, nós temos que ter o nosso backup. Né? Como a gente já tinha dito lá atrás, o Ivan começou no início lá da conversa dele, ele falando sobre backup. Então, é altamente recomendável que você teste o seu backup, você tenha o seu backup íntegro, e ele, né, não só dentro da tua empresa ali, né, você tire, grave em mídias externas, crie uma salvaguarda fora da empresa, tenha 1, 2, 3 lugares ele gravado. O Luke sabe, o pessoal aqui que está na mesa redonda com nós, eu já venho aí de, Luke, 7 ataques? Mais ou menos. Mais ou menos. Aquele que a gente contou, né? Eu acho que foram 7. Que a gente contou. Vamos vir de 7 ataques aí. Então, assim, teve um cliente nosso, né? Até comentei na outra reunião, 3 clientes nossos aí, cara, backup. Um tinha backup na nuvem, né? O ransomware entrou, apagou todos os dados dele, acabou a empresa. Nós tínhamos o backup no Azure, fizemos o restore. Fizemos download do backup para o ambiente on-premise dele. Restauramos, questão de 3 dias, a empresa voltou a funcionar. Então, outro lugar também que nós tínhamos backup, já tínhamos o backup on-premise, né? Backup dentro da empresa, só que era uma solução Linux, o backup. Então, o ransomware não conseguiu atingir, né, nessa solução Linux. Eu vou explicar mais para frente para vocês também o que seria a solução Linux. Ele não conseguiu atingir.
conseguimos restaurar também. Aí demoramos um pouco mais, porque já era um ambiente maior, então demandou um tempo. Mas, pessoal, eu reforço, testem os seus backups, tenham os seus backups guardados em fita, em disco, em mídias externas, tá? E façam um teste. E tenham ferramentas de backup que eles façam escaneamento dos dados, tá? Porque não adianta nada, você faz o backup e o seu dado já está comprometido. Então, existem ferramentas de mercado que ela faz o escaneamento contra ransomware. Fez o backup, está fazendo, antes de fazer, ele vai fazer o escaneamento do dado. Vai fazer o restore, antes de fazer o restore, ele faz o escaneamento do dado também. Então, altamente recomendável que vocês façam isso. Tenham backup íntegro. Joia. Marlon, eu ouvi, há um tempo atrás, uma prática de mercado que era a prática 3-2-1, né? Tem 3 cópias, 2 fora de casa e uma imutável, né? Então, talvez para complementar um pouco do que o Felipe falou, e talvez até para responder essa minha pergunta, qual é a tua sugestão aqui para os nossos ouvintes sobre... Travou só para mim ele? Não, travou o Luke. Travou. Mas acho que tu pode seguir, viu, Marlon, com a sugestão. Não, tá bom. Na frase do Felipe, aí no final, ele falou de testar, né? Testar backup. Aí eu volto na minha fala lá no começo. Depois, eu sou muito entusiasta de playbook, de IRP, que é o Resposta a Incidente. Que até para testar, você tem que ter como vou fazer, o procedimento de testar. Isso, pessoal, playbook é diferente de KB, porque KB é como fazer. O playbook ele tem o como... Opa, Rodrigo, voltou? Já adiantei aqui sua frase. O playbook ele tem o como fazer e a periodicidade de teste. Então, a gente tem um cliente nosso que a gente está fazendo agora um playbook exatamente de como responder um incidente a ransom. Ele vai ser 100% assertivo? Obviamente que não. Até porque cada incidente ele tem uma dinâmica diferente, mas pelo menos você tem ali 95% de assertividade, ou seja, você perde muito... eu falo que velocidade é a parte mais importante para responder um incidente. Então, se você tem um playbook de como fazer, tem as pessoas que vão fazer e tem as ferramentas que vão fazer, ou se você só não tem as ferramentas, mas você tem os outros aqui, a gente consegue ser muito mais rápido. E aí os famosos, aquelas letras que eu já não ouço mais, mas todo mundo tem na gaveta, que é o RPO e o RTO, vai ser muito, 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 muito melhor. E é isso, Rodrigo. Você perdeu um pedacinho aí, mas acho que eu consegui responder essa pergunta. Não, que bom que eu consegui fazer, né? Porque eu fiz e aí tudo congelou. Assim, pô, a mensagem, né, foi send, né? Ela foi. E aí, só aproveitando aqui um pedacinho, e acho que o Ivan vai concordar comigo, que quando eu também falo de pessoas e treinamento, é responsabilização, é o mantra, né? Treina, responsabiliza, treina, responsabiliza, treina, responsabiliza. Você sabe, Marlon e o Rodrigo, que quando a gente fala de compliance, existe um mantra do compliance, né? Que o primeiro passo o tom vem do topo, vem da alta direção, né? É uma verdade. Mas as políticas, né, e leis de compliance, de responsabilidade já mudaram. Nos Estados Unidos já houve uma mudança, porque há um entendimento global de que a responsabilidade, né, embora o tom vem do topo, o início parte da alta liderança, mas é a liderança média da empresa, que são gerentes, coordenadores, supervisores, que são responsáveis dentro das suas áreas. E eu acho que essa é uma lacuna que a gente tem brutal no Brasil. Né? Nós participamos de projetos e ainda a gente ouve, né? Ah, não, o gerente aqui não se envolve, não gosta, né? O gerente não fala, isso é problema da TI, isso é um problema do jurídico, né? Se diz respeito à legislação. Então, a gente se defronta, né, com coisas de cultura mesmo, né? Que estão na veia, né, da segurança. A gente está falando aqui de cultura, né? A ferramenta é apoio. Ela é fundamental, mas ela é um apoio. Quem vai operar vão ser pessoas, inclusive na TI, né? Ô, Felipe,
aproveitando aqui o tema backup para a gente poder finalizar, talvez o backup imutável, né? Que é um termo que ele vem sendo popularizado nos últimos meses, né? Talvez já era uma função conhecida, mas é um termo que agora ele está sendo jogado para a importância para se proteger, justamente para que o ransomware não pegue no nosso backup, ou não modifique ou não criptografe ele, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre backup imutável, que eu acho que é a melhor forma de fazer o backup para poder se proteger, tá? Está nessa linha. Comenta um pouco sobre isso. Isso. Eu gosto muito da imutabilidade de backup, né? Porque, assim, é uma questão que ela não é uma coisa cara, é uma coisa bem barata, entendeu? Se você tiver uma máquina, uma maquininha lá qualquer, eu vou mostrar para vocês aqui, uma máquina bem baixinha, com não tanta memória, mas você tem disco na barriga dela, você instala um Linux nela ali, e cria o repositório imutável. O porquê? Para a gente entrar, para o pessoal entender o porquê que precisou da imutabilidade, tá? O ransomware, hoje, quando você sofre o ataque, ele vai no seu servidor de backup. A maioria das pessoas coloca um servidor de backup no domínio, né? Aí a gente já tem um erro aí. Por quê? Temos que deixar esse servidor de backup fora do domínio. Porque o hacker de posse do usuário, né, que ele vai lá, ele vai entrar no teu ambiente, vai criar um usuário com acesso administrativo, ele vai entrar no seu servidor de backup, ele vai apagar o seu repositório, né, ele vai deletar, vai formatar aquele repositório. Então, quando o servidor está no domínio. Se não tiver no domínio, já dificulta mais o ataque, ao seu servidor de backup. Com o repositório imutável, uma máquina Linux, como é feito? Você tem uma máquina Linux, você pega, coloca disco na barriga dela, conforme a volumetria do que você vai querer guardar, né? É realizada a configuração dentro do seu software de backup, é trocada uma chave entre o servidor de backup e o teu repositório, né? Seria uma outra máquina. Trocou essa chave, é criado o usuário, você pode ir lá e deletar esse usuário. Então, assim, eu vou continuar gravando o dado dentro do meu repositório, só que ele não é deletado. Eu vou apresentar para vocês aqui, rapidamente, como que funciona isso. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Agora, sim? Sim. Sim, Aproveitando, pessoal que está nos assistindo, eu aproveitei para deixar uns componentes técnicos nesse nosso encontro, porque como é de 1h30, eu acho que é rico até poder tocar um item técnico para vocês entenderem talvez alguma facilidade, né? Que em vez de ficar só no conceitual, às vezes é bom demonstrar um pouquinho do como fazer, tá? Investindo alguns minutinhos, por isso que a gente está também apresentando um tema um pouco mais operacional e tecnológico, tudo bem? Pode seguir, Felipe. Vamos lá. Então, assim, estou utilizando o Vim aqui, né? Ferramenta aí que a maioria do pessoal conhece. Então, assim, você tem aqui o seu repositório default, que ele cria. É o Windows, no caso, ele está dentro desse servidor aqui. Só que eu não estou utilizando esse cara. Então, o que eu criei? Eu criei um repositório imutável. Eu tenho um ambiente, eu tenho uma maquininha Linux aqui. Ela é bem simples, a máquina, tá? Ela não exige muita configuração. Até mostrar para vocês aqui que a única coisa que eu vou ter dentro dela aqui eu coloquei 6 GB de memória, mas pode ser bem menos, 2 CPUs, é esse cara aqui, que é o disco de repositório. Dependendo do tamanho do meu backup, né, eu vou aumentar esse disco na barriga do servidor. E o disco de sistema operacional. Ok. Então é o seguinte, eu tenho aqui um job de backup, esse job de backup imutável, ele grava as minhas máquinas dentro desse repositório. Se eu vou lá no meu repositório Linux, ele está aqui, ó. Então eu tenho todos esses backups, inclusive um backup que eu fiz hoje. Como é laboratório, eu não crio todos os dias, né? Eu faço esporadicamente ali. Então eu tenho esse i na frente do dado, né? Que ele é imutável. Então, eu não consigo excluir esse cara, né? O hacker, quando ele tem a posse, ele tenta apagar esse dado, ele não vai conseguir,
Então, eu tenho aqui essa imutabilidade, funciona desse jeito. Uma máquina é simples, é uma configuração simples, que não demanda tempo, é você ter o repositório, o disco para colocar lá dentro, né, na barriga do servidor, e simples assim. E conecta ele no seu software de backup e começa a fazer o backup lá dentro. Aí vocês vejam, né, o Christian estava falando, né, nuvem, né, comentário de 3, 2, 1. Então, você já tem aqui. Se você for colocar na nuvem o backup, ok, tá certo, não tem problema. Só que vocês pensam no tempo para restaurar esse cara da nuvem para o ambiente on-premise. Ele demora um pouco mais. Já com esse repositório imutável, ele está dentro do cliente, né? É um disco, é um repositório lá dentro. Então, o tempo de restore é muito mais rápido, né? Desde que você tenha lá uma máquina, e tá certo mesmo você colocar o backup na nuvem, backup no repositório imutável, uma fita também. Então, você tem diversas formas, mas a imutabilidade hoje, ela é um tema top que eu estou falando para todo mundo. Cara, coloca, e não é uma coisa cara, é uma coisa barata, que muitas vezes você já tem isso dentro do teu ambiente lá parado, uma máquina parada, que pode estar utilizando para fazer isso. Sim. Não, e a gente sempre recomenda, né? Alguns clientes acabam contratando da gente um backup em nuvem, e a gente acaba descobrindo que este backup é a única cópia. E a gente recomenda ele ser a única cópia. O backup em nuvem é a segunda cópia, né? Então, onde precisa? Bom, hoje em dia, explicar por que precisa de uma segunda cópia já ficou desatualizado, né? A gente sabe que 2 ou 3 cópias é mais do que necessário, né? Com imutabilidade, uma cópia sendo em nuvem, uma cópia dentro de casa, né? Então, essa questão da nuvem realmente a segunda cópia, né? A gente faz hoje gestão de backup, sendo backup on-premise e sendo também cópias em nuvem, né? Então, e tem clientes que faz gestão on-premise, faz cópia na nuvem, né? E poucos ainda trabalham com a imutabilidade, né? Mas as próprias aplicações hoje que a gente conhece, a própria Vim trabalha com imutabilidade, mas as aplicações estão vindo com essas novidades. Por isso que eu digo que o termo da imutabilidade é um termo antigo, porém as tecnologias estão entrando com esse termo agora, né? Tem algumas nuvens, inclusive, que ainda não tinham esse item da imutabilidade. Estão em roadmap, ou seja, só para ver que é um item que está vindo, né? Vai vir para ficar, muito importante, que é o tema da imutabilidade. É muito importante todos os nossos clientes irem atrás desse tipo de adequação, porque isso salva bastante a gente no momento de um incidente de segurança. Só pegando o gancho ali, falando sobre nuvem, né? A nuvem hoje, ela não só hoje, já há um bom tempo, né? E também pensando sobre a imutabilidade, igual o Felipe falou. Hoje a referência, quando a gente fala de nuvem, sempre é a AWS em primeiro lugar, né? É que dispara inovações e tudo mais. Ela tem um serviço chamado S3, que ele é um repositório, né, de objetos, e ele também tem esse serviço de imutabilidade. Então, lá é já uma gestão compartilhada, uma segurança compartilhada com o provedor de cloud, onde garante 100%, né, que aquele arquivo, eu falo 100%, eu estou sendo muito exigente, né, mas nunca é 100%. Que também tem essa questão de imutabilidade de arquivo. Lá mesmo que a minha ferramenta de backup tenha acesso, tenha API, eu tenho privilégio, eu sou o root, eu não vou conseguir apagar. Aquele arquivo imutável dentro da cloud, ele só vai ser apagado, né? Porque senão eu vou enchendo lá e nunca vou conseguir apagar? Não. Ele vai só ser apagado a partir do momento que ele expirar o ciclo de vida dele dentro daquele repositório. Então, o gestor de arquivos daquele repositório vai apagar de forma automática. A cloud, ela na verdade, hoje, ela é também um facilitador para esses mecanismos que a gente precisa, né? Claro que eu sempre tenho que ter uma segurança também dentro de casa, mas a cloud, ela flexibiliza e permite eu escalar essas soluções para segurança, para backup, para imutar a imutabilidade dos arquivos, facilita nas questões até de compliance, porque algumas certificações que a organização precisa tirar, precisa que o meu data center atenda tais requisitos. Se eu estou na nuvem, a nuvem já garante algumas dessas certificações, desses compliances que eu preciso, né? E então é um conjunto de soluções. A cloud veio para facilitar.
Mas do ponto de vista, eu tenho essa questão da internet hoje, que eu preciso ter um link estável, uma velocidade, uma largura de banda, então para garantir tudo isso. Hoje eu acho que uma grande preocupação de todos os clientes, né, tem a questão do custo, que a gente já desmistificou e sabe que a gente consegue entregar 25% de retorno. E uma outra questão, de fato, é o link, que tem clientes que, né, estão lá no last mile, que ainda tem um desafio de poder aderir mais forte à nuvem. Mas logo, logo o 5G está chegando, o 5G vai conseguir também popularizar o last mile para uma gama de clientes. Então, tudo está evoluindo, né? Pessoal, estamos agora em reta final. Ivan, eu vou te dar 3 minutinhos ali, é um desafio, né? Para tu poder fechar o tema da segurança, botando o usuário no centro da discussão, tá? Por que o usuário é tão importante para que tudo isso que a gente conversou, que não envolve só tecnologia, também envolve tecnologia, mas envolve planejamento, mas envolve compromisso, envolve responsabilidade? Por que o usuário é a peça-chave para que tudo isso que a gente conversou, né, aliado a um orçamento planejado, faça acontecer? Me fala um pouco sobre esse usuário que é a peça central. Eu queria compartilhar aqui algumas informações que são importantes, né, para quem aí está com um programa de segurança da informação ou um programa de adequação LGPD. Já é um consenso, né, que as pessoas, né, são a chave nesses programas, né? A proteção é a nível individual, ou seja, a nível de dispositivo e a nível de pessoa também. Então, não adianta fazer um programa genérico que alcança tudo, nós temos que buscar a nível de pessoa, né, as pessoas e o dispositivo, né, como foi falado pelo Marlon. A boa notícia é que todas as empresas que têm um programa de segurança, né, ou de conformidade LGPD eficaz, elas empreenderam um programa de cultura. A má notícia é que nem todas as empresas que empreendem um programa de cultura, elas estão sendo eficazes. E, Ivan, qual é a métrica para isso? É muito simples, né? Incidentes não estão sendo reportados. Incidentes estão acontecendo, vítimas de engenharia social, tratamento de dados ilegal. E aí, a gente estudou, né? Falou assim, mas qual o motivo? Por que uma empresa diz que está fazendo um programa de cultura, recebe instrução e isso não tem eficácia na prática, né? E não é uma informação minha, isso é uma pesquisa global que tem deixado as empresas assustadas. Então, peraí, eu estou investindo em cultura e não está acontecendo? A primeira coisa, pessoal, é o desconhecimento, né, em executar um programa de cultura. Né? Muitas áreas de comunicação interna da empresa, ou até mesmo o RH, acham que é apenas publicar um banner, né, ou publicar banners reincidentes lá na web e mandar mensagens e e-mails para os colaboradores. Um programa de cultura vai muito além disso, né? Outra coisa que nós já falamos, começa da alta direção, mas não é apenas a alta direção se manifestar e dizer, ela tem que, o walk the talk, né? Ou seja, elas têm que andar de acordo com as suas palavras, elas têm que demonstrar isso na rotina diária, né, das empresas. Muita mensagem de comunicação e poucas diretrizes e instruções, a gente já falou isso também, né? E você precisa ver na sua empresa se você está dando diretrizes e instruções, e não apenas mandando mensagens, né, jargões de segurança. Uma coisa importante que eu falo e as empresas até ficam chocadas, as políticas da empresa precisam ter dentes. O que significa isso? Isso vem lá do direito, né? Eu sou advogado também, as leis precisam ter dentes. Não adianta, se as pessoas da sua empresa acham que elas não comunicam incidente, não reportam, a liderança não está engajada e nada acontece, né? Então nada vai acontecer na sua empresa. Tá? Governança, né? A alta direção não cobra reporte de conformidade, ou seja, não tenho que reportar, não vou, né? Não é medidos aí a cultura nem áreas críticas como TI, RH, a área comercial e áreas de assistência à saúde. Rodrigo abriu falando da importância dos dados de saúde. Liderança, né? Eu reputo muita carga sobre a liderança, né? Assim, eu atribuo uma grande responsabilidade que eles têm que ter, mas é uma liderança que muitas vezes não está preparada, não está engajada, não sabe como comunicar mensagem. E para terminar, né, muitos programas de segurança que são verbais, que são publicados, mas eles não são operacionalizados na rotina de trabalho dos colaboradores, ok? E só para terminar mesmo, de verdade, né, complementando uma informação do Marlon, eu, na semana passada, vi uma pesquisa, né, num evento de governança, onde foram consultados mais de 10 mil empresas, né, isso é uma consulta global, e perguntaram, né, qual é a principal preocupação, qual é o principal risco 2021
e nos próximos 3 anos. O principal risco para 2021 foi a cibersegurança e a segurança dos dados. Para os próximos 3 anos, 22, 23, 24, continuou sendo cibersegurança e a proteção dos dados. Então, isso não é um modismo, isso não vai passar, isso é o tema do momento, ok? E até com a popularização das conexões, vindo do 5G, falam de novos serviços que hoje não são possíveis, os celulares vão ficar mais rápidos e as aplicações vão ser mais espalhadas e componentes IoT vão começar a vir que hoje não tem, talvez, aderência porque não tem internet, etc, etc, etc. Então, realmente, o nosso ambiente vai ficar cada vez mais complexo. Finalizando, tá? Eu vou dizer os top trends do Gartner para esse ano e para o próximo ano, né? Primeiro, trabalho remoto é o novo normal. Então, né, essa questão de trabalho remoto não vai mais voltar atrás. Vai ter o híbrido, mas esse é o novo normal. A arquitetura de cibersegurança é complexa. Por isso, os produtos e serviços de segurança estão se consolidando e se democratizando. Muito importante isso. Esse é o tópico 2 do Gartner. Tópico 3. Identidade é o pensamento inicial, né? O conceito de identity first. Tudo tem que se identificar quando entra na rede de dados do cliente. Device, pessoa, tá? IoT. Tudo tem que ser identificado, né? E, claro, tem que ter a gestão dessas identidades. Então, identidade é o pensamento inicial, né? 4. Gestão de dispositivos é necessário. O famoso endpoint, como a gente comunicou ali atrás, que é um principal item de invasão dos ransomwares hoje, mais de 90% começa por ali. 5. Simule ataques em sua infraestrutura. Muito importante, né? E último, você não pode gerenciar o que você não pode ver. Por isso que é tão importante ferramentas de SOC para poder antecipar anomalias, tá? E aí os quatro passos rápidos que a Float recomenda gestão de endpoints. Se a rede está com a estrutura, segmentação correta em relação ao desenho arquitetônico de sua rede. 3. Visualize os eventos que ocorrem para detectar as respostas. 4. Faça a gestão de identidades. Em paralelo, processo, cultura e política, a gente também pode ajudar. Nesses 4 tópicos anteriores, a gente reforça que é o primeiro passo que a gente recomenda. Endpoints, arquitetura de rede, visualização de eventos e gestão de identidade. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco nessa 1h30. O conteúdo é denso, mas importante, é antigo, porém ele é atual em termos dessa nova pegada, desse novo contexto. Agradeço Marlon, Ivan, Christian, Felipe, que se disponibilizaram, e conto com vocês, todos os participantes e também os palestrantes aqui, para os nossos próximos eventos. Muito obrigado, pessoal, e eu fecho o dia de hoje. Agradeço. Tenha uma boa semana. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a vocês. Tchau. Tchau.